Oi, pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Espero que vocês estejam muito bem. Pessoal, seja bem-vindo. Eu estou aqui guiando a jornada de vocês na leitura da Bíblia, do mesmo jeito que a gente está lendo a Bíblia também está lendo a nossa vida. Hoje nós estamos no dia 125 de 365 dias. Hoje nós vamos ler mais 3 capítulos do segundo Crônicas, 13, 14 e 15. Então, se você chegou aqui agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu me chamo Camila Robortello, sou terapeuta, professora de autoconhecimento e espiritualidade, e estou aqui nessa jornada aqui com vocês diariamente. Todos os dias eu libero um áudio da leitura e com a explicação, de acordo com o que Deus fala com o meu coração, eu venho traduzir aqui para vocês, para que ler a Bíblia seja gostoso, seja fácil e seja prazeroso mesmo, e não algo que confunde mais a nossa mente. Aqui embaixo do vídeo tem um link do nosso grupo oficial, tem a nossa playlist, a gente está lendo desde lá de Gênesis, então eu super recomendo você ler aqui comigo hoje e depois fazer essa leitura desde o comecinho, que vai ser muito gostoso. Eu tenho certeza que Deus vai falar com o teu coração. Você pode se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, porque assim você vai recebendo todas as notificações quando eu liberar o áudio aqui para vocês. Bom, vamos começar a nossa oração agora. Vou pedir para vocês fecharem os olhos, respirar bem fundo. Senhor, nosso Deus amado, nos colocamos diante da tua palavra hoje com o nosso coração pronto para te ouvir. Queremos aprender a confiar mais em ti, a depender menos de nós mesmas e a viver uma fé verdadeira, não só de palavras, mas de prática também. Nos ensina a te buscar de todo o coração e a permanecer firmes, independentemente das circunstâncias. Fale conosco hoje, nosso Pai amado, nós queremos te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos começar aqui capítulo 13, o reinado de Abias, rei de Judá. No 18º ano do reinado de Jeroboão, Abias tornou-se rei de Judá e reinou 3 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Maaca, filha de Uriel de Gibeá. E houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias entrou em um combate levando uma força de 400.000 excelentes guerreiros, e Jeroboão foi enfrentá-lo com 800.000 igualmente excelentes. Abias subiu ao monte Zemaraim, nos montes de Efraim, e gritou: Jeroboão e todo Israel, ouçam-me. Vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre o reino de Israel a Davi e os seus descendentes, mediante uma aliança irrevogável? Mesmo assim, Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, rebelou-se contra o seu senhor. Alguns homens vadios e imprestáveis juntaram-se a eles e se opuseram a Roboão, filho de Salomão, quando ainda era jovem, indeciso e incapaz de oferecer-lhes resistência. E agora vocês pretendem resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos dos descendentes de Davi? Vocês são de fato uma multidão imensa e têm os bezerros de ouros que Jeroboão fez para serem os seus deuses. Mas não foram vocês que expulsaram os sacerdotes do Senhor, os descendentes de Arão e os levitas, e escolheram seus próprios sacerdotes, como fazem os outros povos? Qualquer pessoa que se consagre com um novilho e 7 carneiros pode tornar-se o sacerdote daqueles que não são deuses. Quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus, e não o abandonamos. Os nossos sacerdotes que servem ao Senhor, auxiliados pelos levitas, são descendentes de Arão. Todas as manhãs e todas as tardes, eles apresentam holocaustos e incenso aromático ao Senhor. Arruma os pães sobre a mesa cerimonialmente pura, e todas as tardes acendem as lâmpadas do candelabro de ouro, pois nós observamos as exigências do Senhor, o nosso Deus, enquanto vocês o abandonaram. E vejam bem, Deus está conosco, Ele é o nosso chefe. O sacerdote dele, com suas cornetas, farão soar o grito de guerra contra vocês. Israelitas, não lutem contra o Senhor, o Deus dos seus antepassados, pois vocês não terão êxito. Enquanto isso, Jeroboão tinha mandado tropas para a retaguarda do exército de Judá, de forma que ele estava em frente de Judá e a emboscada estava atrás. Quando o exército de Judá se virou e viu que estava sendo atacado pela frente e pela retaguarda, clamou ao Senhor. Os sacerdotes tocaram as suas cornetas e os homens de Judá deram um grito de guerra. Ao som do grito de guerra, Deus derrotou Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá.
Os israelitas fugiram dos soldados de Judá e Deus os entregou nas mãos deles. Abias e os seus soldados lhe infligiram grande derrota. 500.000 excelentes guerreiros de Israel foram mortos. Os israelitas foram subjugados naquela ocasião e os homens de Judá tiveram força para vencer, pois confiaram no Senhor, o Deus dos seus antepassados. Abias perseguiu Jeroboão e tomou-lhe a cidade de Betel, Gisana e Efron com seus povoados. Durante o reinado de Abias, Jeroboão não recuperou seu poder, até que o Senhor o feriu e ele morreu. Abias, ao contrário, fortaleceu-se. Ele se casou com 14 mulheres e teve 22 filhos e 16 filhas. Os demais acontecimentos do reinado de Abias, o que ele fez e o que disse, estavam escritos nos relatos do profeta Ido. Gente, aqui a gente vê no capítulo 13 o rei Abias enfrentando uma batalha. Então a gente vê que tinha um menor número, né, ali de pessoas, mas mesmo assim ele declara confiança ali em Deus. E Deus ali dá a vitória. Então a gente vê que quando a gente confia no processo, na batalha, na luta, no que a gente está passando, Deus ele tá ali por nós, né? A vitória, gente, ela não vai depender da quantidade, mas sim de quem está com você. Guarda isso. Quem está com você na batalha, na luta que você está enfrentando? Quando a gente confia realmente em Deus, muda o resultado da batalha, das dificuldades, dos desafios que a gente está passando. Deus, ele luta, ele cuida, ele protege quem realmente permanece firme com ele. Eu acredito que isso que traz aqui para mim de ensinamento desse reinado de Abias. Amém? Vamos passar aqui para o 14. O reinado de Asa, rei de Judá. Abias descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, seu filho. Asa foi o seu sucessor e em seu reinado, o país esteve em paz durante 10 anos. Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idolatras que havia nos montes. Despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e que obedecesse às leis e aos mandamentos dele. Retirou os altares idolatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá, e o reino esteve em paz durante o seu governo. Também construiu cidades fortificadas em Judá. Aproveitando esse período de paz, ninguém entrou em guerra contra ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Disse ele ao povo de Judá: Vamos construir essas cidades com muros ao redor, fortificadas com torres, portas e trancas. A terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor, o nosso Deus. Nós o buscamos e eles nos têm concedido paz em nossas fronteiras. Eles então as construíram e prosperaram. Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá, equipados com escudos grandes e lanças, e 280.000 de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Todos eram valentes homens de combate. O etíope Zera marchou contra eles com um exército de 1.000.000 de soldados e 300 carros de guerra e chegou a Marisa. Asa saiu para enfrentá-lo e eles se puseram em posição de combate no vale de Zefata, perto de Maresa. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, o Senhor, o nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança e em teu nome viemos contra este imenso exército. O Senhor, tu és o nosso Deus. Não deixes o homem prevalecer contra ti. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Os etíopes fugiram e Asa e seu exército os perseguiram até Gerar. Caíram tantos deles que o exército não conseguiu recuperar-se. Foram destruídos perante o Senhor e suas forças. E os homens de Judá saquearam muitos bens. Destruíram todas as cidades ao redor de Gerar, pois o terror do Senhor havia caído sobre elas. Saquearam todas essas cidades, pois havia nelas muitos despojos. Também atacaram os acampamentos onde havia gado e se apoderaram de muitas ovelhas, cabras e camelos, e em seguida voltaram para Jerusalém. Gente, aqui já a gente olha o rei Asa e ele faz o que é certo, né? Ele busca a Deus e remove tudo que desagrada ali ao Senhor, as imagens, né? Tudo ali, ele tira tudo, tudo.
E o que a gente vê? Qual é o resultado? Paz e prosperidade. Gente, buscar a Deus traz paz, gera equilíbrio. Quando a gente alinha a nossa vida com Deus, tudo abre, os caminhos se abrem. Eu acredito que quando a gente realmente está em paz com Deus, existe um descanso. A gente consegue descansar. Pensa aqui comigo, gente. Quantas noites que a gente não vai dormir preocupado, pensando nas coisas, sabe? Eu acho que quando a gente confia e coloca Deus realmente no centro, começa a existir uma paz. O descanso vem. O descanso vem. Eu acredito que é uma das coisas que a gente quer, né? Deitar e ficar em paz com o nosso coração. Vamos seguir aqui para o 15, a reforma realizada por Asa. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Odete. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: Escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com ele. Se o buscarem, ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, ele os abandonará. Durante muito tempo, Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-lo e sem a lei. Mas em sua angústia, eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel. Buscaram-no e ele deixou que o encontrassem. Naqueles dias, não era seguro viajar, por muitos distúrbios afligiram todos os habitantes do território. Nações e cidades se destruíam umas às outras, pois Deus se estava afligindo com toda a espécie de desgraças. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Assim que ouviu as palavras e a profecia do profeta Azarias, filho de Odede, o rei Asa encheu-se de coragem, retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim e das cidades que havia conquistado nos montes de Efraim, e restaurou o altar do Senhor que estava em frente do portofólio do templo do Senhor. Depois, reuniu todo o povo de Judá e de Benjamim e convocou também as que pertenciam a Efraim, a Manassés e a Simeão, que viviam entre eles, pois muitos de Israel tinham passado para o lado do rei Asa. Ao verem que o Senhor, o seu Deus, estava com ele, eles se reuniram em Jerusalém no 3º mês do 15º ano do reinado de Asa. Naquela ocasião, sacrificaram ao Senhor 700 bois e 7.000 ovelhas e cabras do sangue que havia feito. Fizeram um acordo de todo o coração e de toda a alma de buscar o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Todo aquele que não buscasse o Senhor, o Deus de Israel, deveria ser morto, gente simples ou importante, homem ou mulher. Fizeram esse juramento ao Senhor em alta voz, brandando ao som de cornetas e trombetas. Todo o povo de Judá alegrou-se com o juramento, pois o havia feito de todo o coração. Eles buscaram Deus com a melhor disposição. Ele deixou que a encontrassem e lhes concedeu paz em suas fronteiras. O rei Asa chegou até a depor por sua maca da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. Asa derrubou o poste, despedaçou e queimou no vale de Cedron. Embora os altares idolatras não tiveram sido eliminados de Israel, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe para o templo de Deus a prata, o ouro e os utensílios que ele e seu pai havia consagrado. E não houve mais nenhuma guerra até o 35º ano do seu reinado. Gente, aqui nesse capítulo 5, a gente vê algo muito forte e algo que a gente pode levar muito para a nossa vida. Se vocês buscarem ao Senhor, ele se deixará encontrar. Gente, ao mesmo tempo que a gente vê essa frase, também diz aqui, se a gente se abandonarem, eles os abandonará. Então, olha que forte que é isso. Isso daqui dá um ensinamento para o que você quer. O que você quer. Eu acredito que permanecer é o segredo para a nossa prosperidade, nossa felicidade, nossa alegria. E aqui a gente vê que o rei Asa, ele se fortalece porque ele remove o que não agrada a Deus e ele firma esse compromisso com o Senhor. Então, eu acho que é sobre isso, sabe? A gente que começa a ver, não tem como mais desver as coisas. Então, a gente tem que ir tomar uma decisão e continuar, sabe?
a nossa jornada buscando a Deus, buscando as respostas na palavra, na verdade, permanecer firme e fiel. O importante é a gente dar esse início, dar esse passo. Lembra, quando a gente coloca o pé, Deus vai colocando o chão e Deus ele vai se revelar. Deus vai se revelar sim, mas para quem o busca de todo o coração. Ai, amém, pessoal. Nossa, hoje foi curtinho, foi rápido. Acredito que a leitura foi mais curtinha mesmo, mas acredito que Deus tem falado muito com a gente todos os dias. E eu desejo a você um dia muito abençoado, iluminado, que Deus continue abençoando a sua casa, a sua família, o teu coração, a minha vida também. E amanhã, se Deus permitir, estaremos juntas. Amém? Glória a Deus. Gratidão.